pessoal, meu nome é Antônio Andrade, sou formado em Direito, fiz mestrado em Mercado Financeiro de Capitais. Há 15 anos eu trabalho com planejamento estratégico e planejamento financeiro nos setores do agronegócio e florestal. Estou aqui para dar um curso de análise de investimentos no agronegócio. Com esse curso você vai aprender a tomar melhores decisões de investimento nos seus projetos do agronegócio. Com isso, criar mais valor para a sua empresa. A primeira aula fala sobre oportunidades no agronegócio. Por que é importante pensar no agronegócio sob a ótica da análise de investimento? Bem, o Brasil é o melhor lugar hoje para se fazer investimentos no agronegócio. Por quê? Porque o agronegócio é importante para o Brasil, é uma parcela significativa do PIB e também dos saldos de balança comercial. Todo o superávit em balança comercial hoje no Brasil vem do agronegócio. O Brasil já é o terceiro maior produtor e exportador de commodities agrícolas do mundo e é o líder em várias commodities como soja e como carne suína e carne de aves. A produtividade no Brasil é muito alta porque a gente tem acesso a vantagens comparativas e competitivas que nos dão essa vantagem em relação a outros produtores. Aqui a gente está falando, por exemplo, de disponibilidade de terras. Aqui no Brasil a gente tem mais terras disponíveis para a expansão agrícola do que existem em outras regiões. Além disso, a gente está falando de sol, a gente tem radiação solar aqui uma boa parte do ano. Para vocês terem uma ideia, a cidade que tem menos radiação solar no Brasil tem mais radiação solar por ano do que a cidade mais ensolarada da Alemanha. Então, quer dizer, a gente tem acesso a essa energia aqui, esse potencial de fotossíntese e, consequentemente, de maior crescimento das plantas e da plantação agrícola. Além disso, a gente tem grandes oportunidades na sustentabilidade, porque aqui a gente tem vários biomas diferentes, a gente tem a Amazônia, a gente tem o Cerrado, tem Caatinga, enfim, tem uma grande diversidade e a gente tem grandes oportunidades de ampliar a nossa participação no mercado agrícola e no mercado florestal, mantendo esse selo de sustentabilidade e recuperando áreas que hoje estão degradadas e trazendo essas áreas de novo para o mercado, seja para produção, seja para sustentabilidade, enfim, para manutenção, para preservação. Mas não são só flores no campo, né? O Brasil também tem problemas crônicos na área do agronegócio. Por exemplo, a matriz de transporte no Brasil é muito complicada, a gente tem uma dependência muito grande de um modal, ou seja, do transporte rodoviário. Temos portos engargalados, alguns portos que estão sobrecarregados e outros portos que estão mais ociosos. Esses portos mais sobrecarregados que ficam no sudeste e no sul do país, eles têm defasagem tecnológica, têm defasagem de espaço, então isso nos prejudica. Além disso, você tem um problema de escassez de mão de obra especializada. Claro que a gente está falando de um país que, infelizmente, tem um grande desemprego, mas convive ao lado disso com escassez de mão de obra com melhor formação. No agronegócio, esses problemas se ampliam porque, além da escassez de profissionais bem formados, você tem a dificuldade de atrair esses profissionais para lugares que estão, às vezes, longe dos grandes centros urbanos, então, mais no interior do país. Bem, além disso, uma outra dificuldade, a gente tem restrição ao investimento estrangeiro, então hoje os estrangeiros estão impedidos ou muito limitados de aportar capital no Brasil, comprando terras, em virtude de lei, e isso restringe a vinda de capital e restringe a vinda de tecnologia de gestão, que também é um outro problema no agronegócio. Ou seja, às vezes a gente tem grandes empresas do agronegócio, mas que ainda usam ferramentas muito rudimentares quando vão tomar suas decisões. Não tem uma contabilidade gerencial, não fazem análise de investimentos. Se a gente não tivesse tantas oportunidades, se a gente não tivesse tantos problemas, talvez não precisasse fazer análise de investimento. Mas exatamente porque a gente tem todas essas dificuldades é que a gente precisa trazer tudo isso para uma mesma base, trazer tudo isso para um mesmo racional e conseguir tomar as nossas decisões de maneira a criar mais valor. Então, o nosso curso ele endereça exatamente um desses fatores, que é a falta de ferramentas para o agronegócio. Então, a gente aqui vai trazer uma série de ferramentas para análise de investimento e com isso você vai melhorar a sua decisão.
Mas, além disso, ele envolve todos os outros problemas que a gente falou e todos os outros fatores de competitividade que a gente mencionou. A gente vai trazer tudo isso para a mesma análise e ver, no fim das contas, se um determinado investimento é bom ou é ruim, se ele traz valor ou se ele não traz valor. E para saber se ele traz valor, não adianta saber só a produtividade, porque às vezes você tem uma terra muito produtiva, mas ela é cara. Ou você tem uma terra muito produtiva, mas ela está longe do porto. Ou você tem uma terra barata, mas que a produtividade é muito baixa. Então, como é que eu lido com todos esses fatores? É exatamente isso que a gente vai analisar aqui. Uma outra coisa também que a gente vai aprender aqui é como tratar esses fatores de maneira simulada, ou seja, olhar diferentes cenários, olhar diferentes alternativas. O que acontece se a produtividade aumentar? O que acontece se tiver uma greve nos transportes? O que acontece se tiver um aumento no custo dos insumos? Então, a gente vai aprender a lidar com todos esses fatores para tomar a decisão de investimento. Bem, antes de mais nada, o que é um investimento? Em economia, investimento é a aplicação de um capital agora para ter um benefício futuro, uma riqueza no futuro. Então, eu renuncio a uma riqueza presente em troca de uma riqueza no futuro. Por exemplo, quando eu compro terras, quando eu faço investimento em máquinas e equipamentos, quando eu compro um novo silo, quando eu compro uma nova frota de veículo para transporte de carga, mesmo pesquisa e desenvolvimento, um novo software de gestão, tudo isso são investimentos que eu faço agora querendo ter um benefício. Então, por exemplo, se eu compro uma nova frota de caminhão, eu sou uma empresa do agronegócio que usa o transporte terceirizado, e eu compro uma nova frota de caminhão, o que eu estou pensando? Qual que é o meu racional? Eu estou querendo diminuir o meu custo de frete e trocar esse custo por um custo menor, que é só o custo de mão de obra e de combustível, insumo, etc. Eu vou ter uma economia. Por outro lado, eu vou ter que fazer um investimento. Então, eu tenho que comparar essas duas coisas para saber se vale a pena. Pessoal, uma coisa muito importante é que a análise de investimento não substitui a tomada de decisão. O que ela faz é, na verdade, tornar o processo mais objetivo e direcionar as nossas ações de maneira que a gente consiga aumentar ou proteger o valor do investimento. Então, a tomada de decisão, normalmente, ela é um processo qualitativo que envolve as minhas preferências, a minha visão de futuro, a minha experiência, a minha intuição e minha percepção de risco. Tudo isso são coisas subjetivas. O que a análise de investimento vai nos ajudar é trazer, primeiro, uma análise quantitativa para lidar com a complexidade. Então, a gente falou antes lá que tem uma série de fatores, então, como produtividade versus preço de terra, ou preço de insumos versus a distância do transporte. Então, você tem uma série de premissas que é muito difícil você ter isso de maneira intuitiva. Então, a gente vai colocar num mesmo modelo, de maneira a explicitar essas premissas, trazer experiências de fora, porque a gente consegue trazer a opinião de especialistas, a gente vai consultar uma consultoria de economia para fazer uma projeção de taxa de juros ou preço de commodities. Também a relação entre as variáveis, ou seja, como é que o preço da terra se comporta em relação à produtividade daquela terra ou à distância, facilidade para transporte. A gente também vai poder comparar diferentes alternativas, que isso é uma coisa muito difícil você fazer de maneira subjetiva. E quando você traz eles para o mesmo modelo, para a mesma forma de análise, você consegue compará-las na mesma base. Com isso, você consegue lidar com a enorme complexidade que envolve o agronegócio hoje. Além disso, ele nos ajuda com a análise de risco, que é para lidar não só com a complexidade, mas com a imprevisibilidade. Porque além da análise ser sobre várias premissas, muitas variáveis, além disso, a gente sabe que algumas dessas variáveis têm comportamento incerto, que é difícil de prever. Então, com isso, a gente consegue fazer análise de sensibilidade para a gente saber qual é o impacto que cada variável tem no nosso negócio e quais são as medidas que eu devo tomar para mitigar esses riscos e aumentar o valor do meu negócio. Para a gente entender melhor como funcionam todas essas análises, primeiro a gente precisa entender de onde vem o valor da empresa. E esse é o tema da nossa próxima aula. Obrigado.